Galera, tinha um filme que faz parte de um passado distante, que provavelmente não é da sua geração, talvez você nem tenha visto. Poxa, mas o filme era legal. O filme se chamava 10 Coisas que eu Odeio em Você. Beleza? Cara, era esse o título do filme. 10 Coisas que eu Odeio em Você. E aí, o título já era, maneiro demais. E aí você ia assistir o filme para ver aquelas 10 coisas. Só que, na verdade, quando você via as 10 coisas... Vou dar um spoiler. Infelizmente. Mas filme velho, galera. Spoiler de filme velho, tá valendo. Tem uma hora do filme que uma menina pega uma lista e ela lê essa lista na qual ela escreve as 10 coisas que ela odeia em um menino. Beleza? Só que as 10 coisas que ela odeia, na verdade, são elogios. São 10 elogios que ela faz, entendeu? São 10 coisas que ela ama, na verdade. Então, o filme tem essa sacação assim, que o título, 10 coisas que eu odeio, mas são 10 coisas, na verdade, que você gosta. Hoje a gente vai ver 10 coisas e mais uma que a gente deve fazer na presença de Deus. E, cara, é Jesus que está explicando essa parada pra gente. E uma coisa que você deve entender é a seguinte: a gente está, muito provavelmente, no caso de alguns aqui, começando a caminhar com Jesus. Existe a possibilidade de você se aprofundar nesse relacionamento. Essa lista eu fiz baseada nas conversas que eu tenho com os pastores aqui da igreja, com pessoas mais velhas, pessoas que já caminharam no Evangelho durante muito tempo, são exemplos para nós. Então, olha que privilégio, cara. Eu peguei uma lista baseada naquilo que a Bíblia demonstra para mim, sob a ótica, a interpretação da galera que caminha com Cristo há muitos anos, há mais de 20 anos. Então, talvez a maioria aqui não tenha 20 anos, tirando alguns, que eu não vou olhar para não comprometer ninguém. Tem uma galera mais velha aqui que caminha com Cristo há mais de 20 anos. E essa galera, me ajudou a compor essa lista de dicas. Mas antes da lista, a gente vai ler o Evangelho. Saca só, Mateus capítulo 6, verso 6. Sabe o que está acontecendo em Mateus 6? Sermão da montanha. O sermão mais importante de todos, beleza? Jesus está pregando para os seus discípulos, ele sobe num monte e ele começa a ensinar, e no final as pessoas dizem assim: uau, ele fala diferente de todos os outros, ninguém nunca falou com essa autoridade, ninguém fala como Jesus. Jesus olha para a vida e Jesus dá dicas que possivelmente, cara, vão caminhar do nosso lado a vida toda. Eu costumo dizer que todas as respostas estão no Sermão da Montanha. Você tem perguntas importantes? Você tem perguntas difíceis? Você já viveu alguma crise na sua vida? Todas as respostas estão nesse sermão. É necessário, no entanto, olhar para ele com calma, pausadamente, verso a verso. Sempre funcionou. Nos piores dias da minha vida, eu li esse sermão e eu achei a resposta que eu precisava. Ainda que não fosse a resposta que eu esperava, eu achei a resposta que eu precisava no Sermão da Montanha. Vamos ver se a gente acha nessa noite também. Mateus 6, verso 6, Jesus vai ensinar a gente a orar. Então Jesus diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Amém e amém. Cara, Jesus está ensinando a gente a orar, e Ele está ensinando a gente a orar naquilo que a gente chamaria de a sós com Deus. Não é oração pública. Por exemplo, agora há pouco, a gente estava ali numa sala, numa reunião de oração, e tinha algumas pessoas ali orando em público. Esse momento é o momento da oração comunitária, esse momento é importantíssimo. Mas esse momento não substitui este momento.
Beleza? Estou trabalhando com pronomes ali. Este momento que Jesus está falando aqui no texto, é o momento em que você está sozinho com Deus e você precisa disso. Jesus diz que você precisa disso. Jesus esteve sozinho em oração algumas vezes. Não sei se você se recorda, mas tem uma hora que Jesus está na Galileia, parece que está dando tudo certo. A galera está procurando Jesus. Jesus vai para a casa de Pedro. E aí de madrugada Jesus sai da casa de Pedro e vai para um lugar deserto para orar. A galera vai lá cedinho e Jesus não está naquela casa e ficam assim, pô, cadê Jesus? E aí de repente eles começam a andar, encontram Jesus e falam para Jesus, Senhor, tem uma galera lá te esperando, o pessoal quer ouvir, o pessoal quer milagre. E Jesus, depois de orar, diz assim, olha, a gente vai para outro lugar e a gente vai recomeçar essa tarefa que a gente está fazendo aqui. Então olha só, depois de estar em secreto, depois de estar sozinho com o Pai, Jesus toma uma decisão importante. Você precisa diariamente fazer isso, você precisa diariamente se separar. E a gente vai tentar entender como que a gente consegue administrar essa situação na nossa vida, na nossa rotina, beleza? Tá pronto aí para anotar? Tá com o dedo aí no teclado do celular aí para fazer as anotações? Primeira dica, seguindo aquilo que Jesus falou, esteja sozinho com Deus. Então olha só, Jesus manda você entrar no lugar secreto. Na verdade, nesse tempo antigo, existia um quarto, existe ainda hoje, algumas pessoas têm isso, na minha casa isso não existe, nunca tive, nunca existiu, um quarto de despensa. Sabe qual é dessa parada? Tem a sala, tem a cozinha, tem um banheiro, isso aí é lugar que todo mundo frequenta, mas algumas casas, né, tem um quarto a mais, um lugar a mais, em que você guarda aquelas coisas que você não quer deixar à mostra. Muitas vezes é comida, então você coloca a comida do mês, quem faz compras de mês assim, compras inteiras, guarda lá, aproveita as promoções, não é isso? Vai para o Guanabara, aproveita a promoção, guarda tudo lá bonitinho. Aquele lugar é um lugar que ninguém fica entrando e saindo. Jesus quer que você vá para um lugar que ninguém te atrapalhe. Pô, Clóvis, mas na minha casa não existe esse lugar que ninguém me atrapalhe. Na minha também não, beleza? E aí você tem que se virar. Às vezes o lugar que ninguém atrapalha é o banheiro. Cara, dá seu jeito, beleza? Às vezes o lugar que ninguém atrapalha é na hora que você está no ônibus, indo para o Rio, já que você, tem que ir para o Rio para fazer alguma coisa lá, ou você tem que ir para o seu colégio, ou você está voltando da escola. Na hora que todo mundo está dormindo, beleza? É uma hora boa, ninguém vai te atrapalhar. Se as pessoas estão dormindo, elas não te atrapalham. Você precisa estar sozinho com Deus. Então o que isso significa? Você estar num lugar em que ninguém vai te atrapalhar. Esse quarto secreto, Jesus chama de cripta. Assim, nessa palavra aqui em grego, é cripta. Cripta não é uma palavra da época de vocês, né? Mas os mais velhos sabem o que é. Cripta é buraco. Buraco, onde muitas vezes você enterra uma pessoa. Você coloca uma pessoa lá enterrada. O que isso significa? É um lugar que ninguém vai querer estar. Beleza? Ninguém quer estar naquele buraco. É onde você tem que estar. Num buraco. Se você fizer a sua casa no lugar mais alto, se você fizer a sua casa nas profundezas, em nenhum desses lugares você fugirá dos olhos de Deus. No mais profundo do mar, nos mais altos céus, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Não acabei não, galera. Tô brincando, acabei. Eu ia continuar, mas eu me arrependi. Beleza.
esteja sozinho com Deus. Cara, esse é o encontro mais importante da sua semana. Você tem muita coisa para fazer, não tem? O mais importante. Galera, olha só, isso daqui não é uma lista de regras vazias, de uma parada que, não tem muito sentido. Não, queridos, eu estou tentando explicar para você o que é mais importante, o que é mais precioso. Sabe o que vai fazer sua vida valer a pena? Sabe o que vai fazer tudo fazer sentido? Sabe o que vai fazer você não se desesperar na hora do terror que acontece na vida de todo mundo? É se você tiver uma rotina disso daqui. Você se separar e ficar sozinho com Deus, você vai conseguir superar todo tipo de tormento, todo tipo de dilema, todo tipo de crise, todo tipo de pressão. Você vai aguentar chegar segunda-feira, que vai sair a nota do Enem na segunda, e você está pensando assim, dependendo da nota, vai ser tudo bem ou tudo péssimo. Sabe como que você consegue suportar essa pressão do vestibular, a pressão da escola, a pressão da vida, a pressão de tudo? Você só consegue nesse lugar. É nesse lugar que você deposita o seu coração diante de Cristo. É nesse lugar que você retira todo o peso das suas costas e você derrama sobre Jesus, e você vai dizer para Jesus: Jesus, me ajuda. Cristo vai aliviar a sua vida, o seu coração, o seu peso, o seu pesar. Ele enxugará as suas lágrimas nesse lugar. Sabe por que eu sei que no céu Jesus vai enxugar as minhas lágrimas? Porque eu já me encontrei com Ele várias vezes. Em todas Ele fez isso. Então eu tenho certeza que no céu vai ser assim. Eu estou com Cristo. E lá só tem beleza, porque todas as vezes que minha vida parou para eu olhar para Cristo, eu só vi beleza nele. Irmãos, o que está sendo colocado aqui é o melhor da vida, o melhor da vida. Segunda dica: comece a ler a sua Bíblia por livros que são mais fáceis, assim, narrativos. Porque tem umas paradas que são meio assim, difíceis de entender, dependem de muitos contextos. Então, comece pelos livros que são narrados, são histórias contadas. Que é uma dica mais específica ainda, comece pelos evangelhos. Depois você vai ler outras coisas, não comece pelas cartas, comece pelos evangelhos, é a história contada ali daquilo que Jesus fez e ensinou. Sempre que você tiver uma dúvida nessa parada, manda uma mensagem para mim. Fico à disposição de vocês, beleza? Nem sempre eu vou saber responder, mas pelo menos eu vou ficar com a mesma dúvida que você, vou compartilhar a mesma dúvida que você tem. Terceira dica: ore para que o autor da Bíblia, o Espírito Santo, ajude você a entender e sentir o poder da palavra. Essa dica é longa, mas vocês são rápidos, vou repetir. Ore para que o autor da Bíblia, o Espírito Santo, ajude você a entender e a sentir o poder da palavra. Então, galera, essa parada aqui não é uma parada intelectual, que eu entendi, maravilha, minha vida segue da mesma forma. Eu já li, cara, vários clássicos da literatura. Eu li Homero, a Odisseia, eu li o Drácula de Bram Stoker, eu li Lusíadas de Camões, eu li uma opção de coisas, porque eu fui obrigado a isso. Não foi porque eu sou muito esperto e inteligente, não. Esses livros não mudaram uma vírgula da minha vida, nada. Muitas vezes me tornaram pior do que eu era. No entanto, lendo a Bíblia, não de modo intelectual, mas crendo que aquilo é a palavra de Deus, cara, pedindo ao Espírito Santo. Então a parada aqui é a seguinte: você vai para um lugar secreto, você vai começar lendo pelo fácil, e você vai pedir para que Deus fale com você. E você vai pedir para o autor. Imagine que você tem que fazer uma prova, beleza? Na sua faculdade, na sua escola, uma prova sobre um autor qualquer, e você possa conversar com esse autor. Seria legal, né? Ele vai tirar as dúvidas ali para você. Cara, você pode conversar com o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo.
Então você pede a esse autor, ao Espírito Santo que inspirou essa palavra, para que você possa entender, e não somente entender, sentir esse poder, viver esse poder. Essa semana, meu filho bateu na porta do nosso quarto, meu e da minha esposa, e aí ele falou assim, de noite: pai, está chovendo muito, e eu estou com medo, não gosto que fique chovendo assim. Aí quase que eu respondi para ele: e aí o que eu vou fazer? Vou fazer parar de chover? Né? Tipo, cara, não tem problema, né? Ficar com medo, se vira. Eu estava cheio de sono, então você vai levar em consideração. Aí a minha esposa, com mais sabedoria do que eu, falou assim: então, ora, a única coisa que você tem a fazer é orar, ora então para parar de chover. Na hora que ela falou, ora para parar de chover, e estava chovendo firme, eu pensei assim: meu Deus, orar para parar de chover. Cara, sem brincadeira, parecia uma torneira fechando alguns segundos depois, alguns instantes depois, 2 minutos depois. Sabe quando você fecha o chuveiro e a água vai parando de cair? Foi isso que aconteceu. 3 minutos depois não tinha mais chuva, e eu e ela ficamos assim: meu Deus, parou de chover. Você precisa entender o poder dessa palavra, vivendo essa palavra, beleza? É assim que se vive essa palavra. Uma vez a gente estava num lugar ajudando uma galera e a gente estava cheio de fome. Foi o seguinte, teve uma enchente num condomínio, teve uma enchente em tudo quanto é lugar, mas aí num condomínio aqui de Itaipuaçu, Minha Casa Minha Vida, teve uma enchente pior, detonou tudo de todo mundo, tal. A gente foi lá ajudar a galera. A gente estava cheio de fome, ficou o dia todo lá limpando sujeira e tal, e a gente cheio de fome. E aí a gente não tinha o que comer, simplesmente a gente sentou numa escada lá e a gente começou a conversar, e a gente pensou assim: poxa, seria bom, né, se a gente tivesse o que comer agora que a gente está o dia todo trabalhando. Cara, de repente apareceu um panelão assim de macarrão com salsicha, e alguém, né, ouviu de Deus o pedido e trouxe para a gente comer. Cara, quando você vive o Evangelho de Jesus, você vive isso com poder, poderosamente. 4ª lição: leia sem pressa, concentrado, sem tecnologia que possa atrapalhar. Por quê, galera? Olha só, infelizmente, esse Pokémon do mal está nas nossas mãos, para que ele não me atrapalhe, beleza? Esse Charizard dos infernos aqui não me atrapalhe. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no modo avião, porque a Bíblia às vezes está aqui, né? Eu vou ler a Bíblia às vezes aqui, nesse aparelhinho, mas cara, vai ficar pipocando coisa e vai me distrair, vai me atrapalhar. Então, para não me atrapalhar, o que eu faço? Coloco no modo avião, economiza a minha bateria também, coisa boa demais. E aí eu consigo me concentrar, ler a Bíblia e tal. Cara, o mundo não vai acabar por causa disso, entendeu? Não vai ser porque você demorou 15 minutos para responder alguma coisa que sua vida vai mudar. Você precisa fazer isso sem pressa. Você precisa voltar o seu coração para isso. Lembra que eu falei? A Bíblia exige da gente sempre 100%, sempre todo o coração. E você precisa fazer sem que a tecnologia te atrapalhe. Abra mão, cara, disso vai te fazer um bem, você não faz ideia. 5, destaque o versículo que falou mais ao seu coração. Então, por exemplo, hoje eu li o profeta Joel. E aí, no capítulo 2, no verso 18, esse versículo falou bastante ao meu coração, porque mostra como Deus é misericordioso. E o que eu devo fazer? Marcar. Nesses aplicativos a gente tem esse recurso muito facilmente de marcação, você pode até fazer com cores e tal. Se você tiver a Bíblia impressa, você marca com a sua canetinha, marca texto. Entende? Então, ali, Mateus capítulo 1, tem uma parada aqui que chamou a minha atenção. Se isso saltou os seus olhos, provavelmente é Deus que está fazendo isso com você.
e você já tinha orado para que o autor daquele livro falasse ao seu coração de modo especial. Então você vai lá e marca, destaca. 6, tem tudo a ver com 5. Medite nesse versículo durante todo o dia. Então, se um versículo falou ao meu coração, o que eu faço? Marco e fico tentando lembrar desse versículo durante o meu dia. Estou lá lavando a louça pela primeira vez no ano de 2025. Tem uma galera aí que não estreou a louça ainda, não é isso? A gente já está no dia 10 e nada da sua mãozinha, né, encostar no detergente e na esponja. Beleza, estou lavando pela primeira vez agora. Cara, vai meditando naquele versículo. Lavando e meditando. Vou esperar o OC3 aí que demora milênios para passar. Esperando e meditando. Que seja um versículo assim, maneiro também, né? Não pode ser aquele versículo que te deixa para baixo. Versículo legal para você esperar. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águia, você esperando o OC3. Correm e não se cansam. É assim, meu amigo. O dia todo tentando lembrar daquela palavra que te chamou a atenção. Não precisa ser ler muita coisa, entendeu? Às vezes 5 versículos você destaca um, 3 versículos você destaca um. Aquilo é suficiente para te alimentar durante aquele dia. 7. Aplique a palavra à sua própria vida. Cara, um mal que a gente tem como ser humano é ler as paradas e pensar assim, legal, está falando aqui sobre mentira. A língua tem que ser dominada, estou lendo Tiago. E aí eu penso assim, poxa, minha colega fala demais. Meu primo fala demais. Deus tinha que controlar a língua dele. E a gente acha que aquilo não serve para a gente. Tinha um cara, né, chamado Edward, que é o cara, crente, antigo e tudo mais. Esse cara dizia o seguinte, que você tinha que ler a Bíblia contra você. É assim que você aprende, é assim que você é ensinado. Então, quando você lê lá os 10 mandamentos, você não deve ler os 10 mandamentos pensando assim, moleza, tomara que meu pai cumpra isso, minha mãe ou alguém que não conhece a Cristo. Não, eu preciso viver essa parada. Será que no primeiro mandamento eu já não estou falhando? Será que não tem algo de idolatria na minha vida? Será que algo não ocupa a minha vida como um Senhor e eu tenho que me cuidar quanto a isso? Então, é assim, você precisa aplicar a palavra à sua vida, se possível naquele dia. Então, por exemplo, li lá que Filipe evangelizou e falou sobre Cristo para uma pessoa que se converteu. O que eu vou fazer naquele dia? Tentar falar de Cristo para alguém. E aí a gente vai ver como que é difícil, né? A gente fazer aquilo que pareceu tão simples para Filipe, mas que para a gente parece tão complicado, falar daquilo que a gente deveria ter a maior facilidade, porque é o maior amor da nossa vida, falar sobre Jesus Cristo. 8, caminhando para o final, tudo aplicação aqui, fale a palavra para a sua própria alma. Então, olha só, tente ficar repetindo aquela parada para você entender. Salmo 27:4, uma coisa pedirei a Deus, uma coisa somente, que eu esteja na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa pedirei, fala isso para a sua alma, minha alma, peça isso, uma coisa somente. Mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em outro lugar. É o que a Bíblia diz, a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho certeza de que isso é verdadeiro. Mais vale um dia diante de Deus, nesse quarto secreto, nesse lugar secreto, do que 1000 na Disney. Agora eu peguei pesado, não peguei? Imagina você na Disney lá. Deve ser maneiro, não deve? Nunca fui. Não sei nem como é, mas a Bíblia me garante. Eu já experimentei algo muito melhor. Um dia na presença de Deus vale mais que 1000 em qualquer outro lugar.
Beleza? Quando você estiver desejando coisas que estão tomando conta do seu coração, quando você estiver ansioso pela nota que vai sair e você ainda não sabe qual é, se sua vida vai ser a universidade ou vai ser algo muito pior do que a universidade, que a universidade já vai ser algo ruim. Quem passou sabe. Você repete para sua alma: olha, mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. E quem que vai te tirar da presença de Deus? Nem morte, nem vida, nem anjos, demônios, presente, futuro, altura, profundidade, ou qualquer coisa na criação, nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando seu coração estiver cansado e sobrecarregado, fale para a sua própria alma a palavra de Deus, lembre a ela, como Davi fez: porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, confia nele, espera em Deus. Davi falando sozinho para ele mesmo, como se estivesse louco, para que não enlouquecesse nunca. Ele repetia para a própria alma: espere em Deus, confia nele. 9, converse com Deus mais uma vez. Lembra que você já tinha falado com Deus antes? Então, fui para o lugar sozinho, separei lá o que eu vou ler, orei: Senhor, fala comigo, por favor, Espírito Santo, essa palavra é sua, preciso entender, viver. No final, você ora de novo. Nessa oração, você deve confessar aquilo que ainda falta acontecer na sua vida. Senhor, ainda não vivo isso de verdade. Senhor, a sua palavra diz, mas eu não sei o que é. Senhor, me ajuda a mudar em tal sentido. Confesse, aprenda a ter uma vida de confissão de pecados diante de Deus. Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. É isso que diz a palavra de Deus. Converse com Deus mais uma vez, então, ore no final desse momento do a sós com Deus. Depois de você orar, que é a 10ª dica, que é a preciosíssima aqui, dica de ouro: espere alguns instantes em silêncio e tente ouvir a voz de Deus. Então, tem que ter tempo para essa parada, beleza? É assim: preparo o meu dia para isso acontecer, tem que ter esse momento no meu dia, eu me separo, oro, leio a palavra, destaco, repito, falo com a minha própria alma, examino o meu coração, confesso o meu pecado diante de Deus, oro, falo com Ele, depois fico quietinho, em silêncio, e tento perceber se Deus fala comigo nesse momento silencioso. Cara, e Deus fala. É um negócio misterioso que Deus fala. E aí Deus vai lembrando para mim, cara, várias coisas que eu vivi, e Deus vai trazendo várias cenas ao meu coração, e Deus vai trazendo outras porções da palavra para o meu coração, e aquele é o momento que eu percebo que Deus está falando comigo, cara, e Ele está tratando de coisas que eu sozinho não ia conseguir fazer, e Ele vai estabelecendo aquilo que eu preciso viver naquele dia, como se aquilo fosse realmente o pão de cada dia, né? Fique em silêncio alguns instantes, tente ouvir a voz de Deus. E por fim, última dica, 10 mais 1, faça isso todos os dias da sua vida, faça isso todos os dias da sua vida, você vai ver como que sua vida vai ser extremamente preenchida pela presença de Deus, extremamente gloriosa, muito mais bonita do que sempre foi. O que está sendo posto aqui é esse convite para que você conheça a Deus intimamente. É possível a gente ser salvo, galera, é possível a gente ser salvo por Jesus e viver uma vida meio mais ou menos, porque é Cristo que garante a salvação para nós.
No entanto, é possível que a gente seja salvo por Cristo, mas que a gente viva uma vida plena diante dele. Por quê? Porque a gente se aproxima dele, do seu próprio coração, e a gente busca o coração que é totalmente acessível. E a nossa história, a nossa realidade vai ser transformada. Queridos, eu comecei a fazer isso tarde. Como eu me arrependo de tão tarde da minha vida ter conhecido esse fundamento de me colocar sozinho diante de Deus, e orar, e clamar, e ouvir a voz de Deus em silêncio. Eu espero que você, na sua juventude, que você, nessa sua idade aí, que você, a partir de hoje, você consiga vivenciar essa palavra, e o Senhor vai te recompensar. Aquele que vê em secreto, aquele que vê aquilo que ninguém vê, esse sim vai te trazer recompensas, e Ele promete 100 vezes mais do que aquilo que você entrega para Ele. 100 vezes mais aqui e no porvir. 100 vezes mais aqui na eternidade. Essa é a promessa dEle. Que você possa viver assim, em nome de Jesus. Amém. Vou orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por aquilo que o Senhor é no nosso meio, como Deus da nossa vida, como nosso Salvador, como nosso amigo especial, íntimo, fiel, verdadeiro. Jesus, que a gente possa Te conhecer profundamente, que nós sejamos Seus amigos íntimos, Jesus. Que essa geração possa vivenciar isso antes daquilo que eu vivenciei, que ainda na juventude deles, Senhor, eles se aproximem do Teu próprio coração. Aí, certamente, eles encontrarão descanso, avivamento, consolo, refrigério, paz, a paz que excede todo o entendimento, que excede tudo o que acontece na nossa vida, que supera todas as outras alegrias dessa vida, Senhor, em nome de Jesus. Que essa geração, que esses adolescentes aqui conheçam essa verdade, Pai. Coloque isso no coração deles, Senhor, que eles experimentem isso já nesses dias, Senhor, nesse final de semana, Senhor. Que eles sejam cheios da Tua presença, da Tua palavra. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.